Olá pessoal, boa noite. Está começando agora mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é o fato histórico e o processo histórico. Os problemas existentes no conceito popular de fato histórico. Popularmente, as pessoas pensam que o passado pode ser entendido a partir do que a gente chama fato histórico, mas estamos interessados em enfatizar a importância não do fato, mas do processo histórico, na medida em que o fato histórico, evidentemente, existe, é importante, se encaixa nas nossas preocupações, mas o processo histórico é muito mais importante do que o próprio fato histórico na compreensão do que nós chamamos de passado social. O fato histórico é a ideia de fato histórico, está ligada a uma concepção do senso comum. Então, o fato histórico está ligado à concepção do senso comum. Senso comum é a ideia de que as pessoas em geral têm sobre alguma coisa, ou seja, a opinião, o que elas pensam, qual é a visão que as pessoas têm sobre algo. Fato histórico, nessa concepção popular, que é o senso comum, ela é uma sucessão de eventos, e essa sucessão de eventos, ela está ligada aos fatos marcantes e às pessoas importantes. Efemérides, que são os fatos marcantes acontecidos com pessoas importantes. Isso a gente vê no jornal. Efemérides. São o que nós chamamos, em geral, de fato histórico, ou que, mais popularmente, as pessoas não têm conhecimento aprofundado da história, chamam de fato histórico. Porém, há um problema sério aqui. O fato histórico ele não pode ser visto isoladamente. Quando ele é visto isoladamente, ele, ao invés de esclarecer a respeito do passado, ele acaba ocultando o passado, porque aqui nós temos um equívoco. A quem pensa que a história é coleção das efemérides, ou a coleção dos eventos ou dos fatos acontecidos com pessoas importantes e em datas em que as pessoas julgam importantes, quando você considera a história a sucessão de fatos importantes, você está eliminando todos os outros fatos operados pelas pessoas, realizados pelas pessoas, e evidentemente esses fatos também são históricos, portanto nós não podemos meramente julgar que a história seja isso, seja o conhecimento que alguém tem sobre uma sucessão de eventos de pessoas importantes. Então, aqui nós temos que fazer esse esclarecimento. Nós não podemos manter aquela ideia do senso comum de que o fato histórico seja apenas isso. Vou dar um exemplo aqui de fato histórico. A Lei Áurea, um famoso documento que a princesa Isabel assinou no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel era a princesa regente naquele momento, estava substituindo o imperador Dom Pedro II. No dia 13 de maio de 1888, ela assinou essa importante lei, a chamada Lei Áurea, e isso de certa maneira se notabilizou. Isso de certa maneira fez com que a figura da princesa Isabel se tornasse sempre referencial quando nós falamos ou nós mencionamos a questão da escravidão no Brasil e da chamada abolição dos escravos. Isso é tão notório que a princesa Isabel, por força desse ato, dessa assinatura da lei, ela, como regente, fez isso. A princesa Isabel passou a ser conhecida como a Redentora dos escravos, por ter assinado essa lei no dia 13 de maio de 1888. Agora vejam bem, essa noção de fato histórico se baseia no quê? Na aceitação de que a libertação dos escravos no Brasil foi uma dádiva das elites. Em outras palavras, boa parte dos brasileiros imaginam que a libertação dos escravos não foi tema conquista dos escravos. Boa parte dos brasileiros imaginam que a libertação dos escravos
não foi algo que resultou de uma luta muito árdua, em meio a 3 séculos e meio de opressão, e que finalmente causou, por pressões várias, a situação de fazer com que a princesa Isabel e as elites brasileiras acabassem por aceitar o fato de que era preciso terminar com aquela coisa horrenda que era a escravidão. Então, quando nós trabalhamos com o fato histórico, para você entender bem, quando nós trabalhamos com o fato histórico e como apenas um dia, uma ação, um nome de alguém que fez algo importante, nós estamos colocando a história na dependência da realização de grandes feitos, operados por grandes pessoas, por pessoas importantes, como por exemplo, uma princesa. E no fundo, nós estamos afirmando a história. É feita por essas pessoas. Como, por exemplo, uma princesa. E no fundo, nós estamos afirmando a história, que a história é feita por pessoas, que a história é feita por essas pessoas, que são elas que realizam a história. O processo histórico é o processo que explica o passado, que nos dá melhor condição de entender o passado. Então, o processo histórico ele nos faz entender melhor o passado. O processo histórico, de forma alguma, elimina o fato. O processo histórico, se bem estudado, numa coleção de eventos ou uma coleção de fatos, mas o processo histórico nos ajuda a compreender o sentido, nos ajuda a compreender o engendramento destas coisas, de forma a nos ajudar a compreender estes fatos, não de maneira isoladora, mas a compreendê-lo na sua vinculação, compreendê-los de forma a eliminar aquela fragmentação de que o processo histórico sugere que o passado seja, mas entender estes eventos, estes fatos que vão se encaixando. Se nós vincularmos este fato histórico, ocorrido no dia 13 de maio de 1888, com outros fatos ou com outros momentos da história brasileira que nos remetem à escravidão e que não estão ligados propriamente às pessoas importantes ou às elites, por exemplo, quando nós pensamos nos conflitos gerados pela escravidão, desde o século XVI, na verdade, a escravidão é uma mancha, uma mácula na história do Brasil. E os povos africanos que vieram para ser escravos no Brasil, e os seus descendentes, gerações e gerações de descendentes, tiveram que suportar, além dessa dureza total que essa escravidão significava, para eles, para suas vidas, tiveram que lutar. Eles tiveram que lutar para que a escravidão acabasse. Como fizeram no Quilombo dos Palmares, na capitania de Pernambuco, no século XVI e XVII. Como nos leva a compreender que quando a princesa Isabel estava lá, assinando a Lei Áurea, na verdade, ela estava, de alguma maneira, o Estado brasileiro estava contemplando uma luta longa que os escravos estavam tendo no Brasil para conseguir a sua liberdade. A escravidão foi abolida no Brasil, porque havia no século XIX no Brasil novos interesses da elite agrícola. Essa mesma elite que manteve, por tanto tempo, a escravidão, e que escravizava daquela forma cruel, porque precisava da mão de obra escrava para tocar os engenhos de açúcar. Essa mesma elite, no século XIX, não deseja mais trabalhar com esse tipo de agricultura voltada para a cana-de-açúcar. Ela está preocupada com outros cultivos, ela vai estar preocupada com o cultivo do café, especialmente, e ela entende que o escravo não se encaixa mais como uma mão de obra ideal para esse novo cultivo. Para essa nova realidade que ela deseja.
Os áreas liberais da Revolução Francesa, ou seja, como o discurso libertário da Revolução Francesa, a lá de 1789, acabou chegando no Brasil, e isso de alguma forma também contribuiu para sensibilizar algumas pessoas, e o discurso em favor dos valores que a Revolução Francesa defendia poderiam ser vistos no discurso dos chamados liberais no Brasil. Estes liberais no Brasil foram conhecidos como os abolicionistas e participaram de um movimento abolicionista no Brasil, e anos anteriores, a própria libertação do escravo foi muito importante no sentido de conscientizar a sociedade brasileira daquele erro que cometia tanto tempo, há 3 séculos e meio. O fato histórico, na verdade, ele não se explica, ou praticamente não explica nada, se ele não estiver encaixado ou entendido dentro desse conjunto de coisas que estava acontecendo há algum tempo e que compõe o que nós chamamos de processo histórico. Repito, era muito mais importante. Porque no processo histórico, ideias e interesses, não só individuais, mas coletivos, muitas vezes, ideias e interesses, até contraditórios, estão em jogo, de tal maneira a determinar o caminho da história e a explicar por que as coisas acontecem desse ou daquele jeito. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, já vai deixando seu like se gostou